Eu posso dizer, mal começou a crise, porque a gente sabe que os tempos vão ficar mais difíceis. A OMS, que tinha dito que é arriscado usar o ibuprofeno, depois disse que tudo bem usar o ibuprofeno. Então, tá parecendo a história do ovo e da manteiga, que tem uma trajetória esquisita. Oscilante. Os médicos já condenaram, depois absolveram. E assim a sociedade vai administrando as dúvidas naturais que vão surgir ao longo desse processo inédito na humanidade. Nunca se viu o mundo todo em casa, ou pelo menos em alguns países inteiros colocados em casa, em outros pela metade ou uma parte importante. O Brasil, por exemplo, nunca viu algo parecido. E nesse processo vão surgindo perguntas que geram uma certa ansiedade, compreensível taxa de dúvida, né? Angústia. Dúvidas no campo da saúde. Afinal, o tal do ibuprofeno é uma delas, né? Pô, eu posso tomar, não posso tomar? Uma hora pode, outra hora não pode? Em pouco tempo já tem o pode e não pode. Eu posso me contaminar colocando o cartão de crédito na maquininha e depois colocando ele de volta na carteira? Ele está contaminado? Puta, não sei, né? E se eu pegar a Covid-19 e me curar, eu posso ser contaminado de novo? A gente já viu que talvez sim, mas não sabe muito bem se é verdade que sim, porque tanta gente pegou Covid-19, aí encontraram um caso de uma pessoa que talvez tenha sido contaminada, ou dois. China, né? Aí você fala assim, mas peraí, se tanta gente pegou, como é que a taxa de recontaminação é uma em 100 mil? É esquisito. Eu posso pegar a Covid-19 se eu for fazer as unhas, e daí eu sofro um cortezinho, feito o HIV, ou não, sim, não. Ontem o infectologista disse que não se tem notícia disso. A forma de contaminação é via aérea, né? Mas não se tem notícia não quer dizer nada, né? Hoje pois é, mas... Por exemplo, o toque na superfície. É muito difícil uma pessoa se contaminar pelo toque na superfície. São as mãos. O veículo é a mão tocando o rosto, né? Essas são as dúvidas de saúde. Tem uma lista interminável de dúvidas, mas tem dúvidas práticas. Quanto tempo vai durar essa fase mais aguda, né? Um mês? Nós não entramos na fase mais aguda. Mas quando entrarmos 1 mês, 2 meses, a Itália está na fase aguda, né? O que vai acontecer com o meu emprego? É uma pergunta. As pessoas que foram para casa. O que vai acontecer com a minha empresa? Você tem um pequeno negócio, uma pastelaria. Vamos combinar. Pastelaria e padaria são coisas diferentes. Uma pastelaria, embora o Felipe Bueno, a Carla e eu e todos os ouvintes, 999-592-100, você gosta de pastel ou não gosta? Gosta, mas você não precisa comer um pastel, né? Você não precisa comer um bombom. Tem coisa que você não precisa. Você não precisa comprar a terceira sandália. Né? O presidente Bolsonaro tem uma para dar umas chineladas, não precisa ter a segunda. Então, as coisas vão ficando difíceis para quem produz aquilo que não é um gênero de primeira necessidade no momento de crise. Como é que vai ficar meu ano letivo? Minha escola foi suspensa, minha universidade foi suspensa, meu curso de profissionalização, que era necessário para eu poder subir de cargo, foi suspenso, interrompido, mas também meu emprego foi suspenso. Como é que fica isso tudo? Aí tem dúvidas mais complicadas. Como é que eu vou bancar minha despesa mensal sem renda? Bom, eu tenho algum guardado. Bom, legal, mas e se eu não tenho algum guardado? Como é que eu fico, né? Que despesa eu vou ter que cortar agora? É uma escolha de Sofia. Os médicos vão ter a escolha de Sofia, quem eu entubo? Que despesa eu entubo? Como é que eu faço? O que eu ponho? Aonde? Corto o quê? Né? Será que vai ter desabastecimento? A gente tem as informações da Associação Brasileira dos Supermercados dizendo que não vai ter. A indústria tem condições de abastecer os supermercados. As pessoas podem fazer estoque, pode dar um probleminha pontual aqui ou ali, mas o sujeito que come numa família 5 quilos de arroz em 4 meses não vai comer 100 quilos de arroz em 4 meses porque ele está em casa. Talvez ele coma mais arroz em casa, mas ele vai comer menos arroz na rua. Então, de certa maneira, as coisas vão se equilibrar. Num primeiro momento, o sujeito se desespera, compra 6 detergentes. Aí, naquele dia, não vai ter mesmo, porque a loja não está preparada para o estoque. Mas não vai ter desabastecimento, é o que garante a Associação Brasileira de Supermercados. Nos lugares onde a gente vê imagens de desabastecimento, não significa que no dia seguinte não tinha. É que na hora em que foi feita a foto, não tinha mesmo. É diferente assim, não tem produção. Mas aqui, vai ter produção o tempo todo? As fábricas vão continuar produzindo como estavam produzindo? Então as pessoas vão ficar uma do lado da outra numa linha de produção? Como é que vai ser isso, né? Há muito tempo não tem uma linha de produção ao estilo clássico daquela imagem. Mas, enfim, tem as dúvidas dos analistas, que vamos combinar são menos importantes do que as dúvidas de saúde, mas fazem sentido. O mundo vai entrar em recessão. Como é que a gente vai sair disso? O que vai acontecer com a economia brasileira?
Tem coisa programada para acontecer que tem tudo para sofrer um abalo grande. A Olimpíada de Tóquio. Vai ter a Olimpíada de Tóquio? Como é que vai ficar a eleição brasileira? A campanha eleitoral. Vai ter campanha eleitoral? Vai ser pela rede social? Vão fazer aqueles vídeos com um monte de gente com bandeirinha? Isso não faz sentido. Vai ter comício, né? Óbvio que vai mudar tudo, né? São muitas dúvidas, mas a cabeça cheia de pergunta deixa a gente um pouco maluco. E o melhor remédio para a gente tentar lidar com isso é dividir a cabeça da gente em gavetinha. Tem pergunta que eu posso fazer, mas nem que eu encontre o maior vidente do mundo, eu vou saber a resposta. Bom, a Aida acabou de entrar aqui para nos contar o seguinte. O Senado acabou de aprovar por maioria... Você não acabou ainda? Tá, mas já atingiu a maioria no Senado para aprovar o estado de calamidade, que já tinha sido aprovado na Câmara. O presidente apresentou a proposta, ou seja, aprovado o estado de calamidade, o governo está autorizado a mexer no orçamento para reforçar a área de saúde sem correr o risco de sofrer, enfim, furar o teto, seja lá o que for. Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco vem informação de Brasília, mas é importante passar agora. Então, certas perguntas que a gente faz, nem que a gente encontre o maior vidente do mundo, a gente vai ter a resposta, não tem jeito. Então, vamos guardar essas perguntas no canto e vamos nos concentrar nas perguntas objetivas de curto prazo. Por exemplo, o que eu devo fazer para entreter a minha família agora que a gente vai ficar mais tempo em casa? Tempo que a gente jamais passou. Nunca ninguém passou tanto tempo junto em casa, né? Que tipo de brincadeira e atividade pode deixar a gente mais próximo, por exemplo? Se a gente os que têm a oportunidade de ficar em casa. Que filme eu deixei de ver e que eu posso assistir agora, né, nos canais? Muitos canais estão abrindo. Você tem vários cursos online gratuitos agora. Livros online gratuitos. Como é que eu vou fazer o meu home office sem enlouquecer? Né? Sem ter a criança gritando do lado e ao mesmo tempo eu me concentrando no meu trabalho, porque eu preciso trabalhar, né? A Carla Bigato está trabalhando de casa, né? Tudo bem, a Carla Bigato pode ficar com a roupa com o pé de coelhinho. E o pompom. Mas nem todo mundo vai trabalhar assim, porque tem que fazer chat, tem que fazer... É meio complicado, né? A Carla, se fizer o chat, fica até legal. Acho que vai ficar bacana. A gente agradece. Curioso. Bom, tem uma parcela da sociedade para quem ficar em casa não é uma forma de enfrentar a crise, é a crise. Não dá para ficar em casa, porque aí é uma renda zero, sem ter dinheiro guardado nem para comprar comida. Tem gente assim. Essas pessoas vão se expor mais ao risco, porque elas vão ter que sair. De alguma forma. Não é uma alternativa. O governo até propôs, né, apresentou um projeto de R$200 por mês para as pessoas da economia informal. É pouco, é um começo, não vamos desdenhar, mas não é o suficiente para as pessoas tocarem suas vidas, né? E nesses casos em que as pessoas vão sair, os cuidados com a higiene precisam ser redobrados. Tirar o sapato ao chegar em casa, higienizar o sapato, né? Lavar a roupa com mais frequência do que as pessoas normalmente fazem. O Felipe Bueno, por exemplo, ele lava a roupa quando vai chover. A Carla Bigato já chamou a atenção dele toda vez. Você quer saber o dia que vai chover? E pergunta se o Felipe Bueno vai lavar a roupa. Se for lavar a roupa, mas nem a Laura Ferreira consegue ser mais precisa do que o Felipe Bueno. Eu sou muito perseguido aqui por causa das minhas questões de limpeza. A gente sabe que são todas muito positivas, pertinentes, né? Obrigado. Bom, o que a gente sabe sobre a Covid-19 ainda é pouco, né? Todas as entrevistas de especialistas começam com essa resposta. O que a gente sabe sobre a Covid-19 ainda é pouco, mas porque não há precedente, né? O que a gente sabe é o suficiente só para saber o que a gente tem que fazer agora, nesse primeiro momento, que é a separação das pessoas. Está numa fila, fica a 1 metro de distância, precisa ir ao supermercado, guardar as distâncias, higienização, etc. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer de objetivo, tentar ficar em casa o máximo que puder, mas não é o suficiente para saber a velocidade em que as coisas vão acontecer, a curva de contaminação que a gente vai ter. Qual a quantidade de casos não notificados? Ou alguém acredita que o Brasil tem 690 casos. Numa população de 220 mil. Sabe? Porque em que momento eu vou notificar? Aliás, se dizem que é para eu ficar em casa, caso eu tenha o sintoma,
eu ligo para que número para informar as autoridades? Eu vou ligar para a Secretaria de Saúde? Eu tô com um sintoma. Mas sintoma do quê? Para quem que eu ligo? Quem vai atender do outro lado? Então, essa notificação não é também uma coisa tão confiável, nem aqui, nem na China. A expressão é essa, nem aqui, nem na Itália, nem aqui, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos. Não é um defeito no nosso sistema de saúde. Aliás, parabéns ao Ministério da Saúde, está conduzindo isso com muita propriedade, mas é difícil você acreditar que esse é o número de contaminação. Ah, não, mas estão escondendo. Não estão escondendo nada. Simplesmente eles não sabem. Vamos culpar agora o Ministério da Saúde? A gente gostaria de ter o sistema, por exemplo, em Taiwan, o camarada chegava de viagem, recebia um QR Code daqueles lá, se ele tivesse ok, se ele não tivesse ok, o celular dele ficava sendo monitorado. E alguns recebiam um celular das autoridades para ficar sendo monitorado. Aqui não vem Taiwan, pô. Taiwan, a gente não tem esse dinheiro, né? Resultado, hoje você pegar os dados de Taiwan, tá a 1 hora dos lugares do epicentro na China, e o número de mortos deve ter 8, 7, com 100 casos, 80 casos. Se pegar aí, você vai ver. Taiwan, os números, é um absurdo. Mas a gente não pode olhar para Taiwan, podemos olhar com admiração, como a gente olha para o Louvre e fala, nossa, seria legal ter um museu assim, mas a gente não tem, né? Então, a gente está fechando, por exemplo, as fronteiras. Os estudiosos dizem que essa medida tem um valor psicológico para os governantes. Pô, fechei as fronteiras! Mas a efetividade é baixíssima, porque se as pessoas vão ficar em casa, em todos os países mais importantes estão dizendo que as pessoas devem ficar em casa, e as pessoas no mundo inteiro vão ter problema de dinheiro, e todos com o mesmo desafio, quem é que vai fazer turismo internacional? Vamos fechar a fronteira. Tá bom, mas o quê? Tem uma família de paraguaio, de argentino. Argentino, o presidente fechou o país inteiro. O quê? Vai vir uma família de argentinos? Ah, não estamos fazendo nada, vamos tirar férias, vamos pro Brasil. Ninguém vai fazer isso. Então, tá bom, você fecha a fronteira, mas é psicológico. Não vai funcionar. Depois chega o estrangeiro aqui. Ele chega aqui, tá todo mundo em casa. Ele vai no restaurante, está fechado, o shopping está fechado. Então, a vinda de alguns estrangeiros não vai mudar grande coisa, é o que dizem os estudos num momento desse. Dá para acreditar? Não sei, mas é uma pergunta. Cada país tem o seu histórico de crise. Seu histórico de crise política, de guerra, de revolta, de revolução, crise de saúde, crise de abastecimento. Agora, o mundo conheceu também crises globais, guerras, crises econômicas, mas a memória de uma crise provocada por uma questão de saúde, você tem que puxar nos livros de história, né? E acontece agora num mundo que conheceu e desenvolveu terapias para curar o câncer, né? Você tem Taiwan aí? Notícia de ontem, tá? 47 casos e uma morte. Taiwan, 47 casos e uma morte a 1 hora de um lugar que teve 80 mil casos. É inacreditável. Agora, 180 quilômetros da costa leste da China. Pois é. Agora, eles começaram antes, até porque eles enfrentaram SARS, MERS, eles conheceram o caos em 2003, souberam o que é aquilo, estavam preparadíssimos. Tinham os planos de contingência, o Brasil não tem, mas não é o Brasil. A Suíça tem a segunda maior taxa de contaminação do mundo, só perde para a Itália hoje. Suíça. Os caras têm tudo lá, até chocolate bom. Tem UTI, tem leito, diabo, são ricos pra caramba, o PIB deles per capita por várias razões, mas eles têm mais contaminação que a gente hoje. Quer dizer, acredito, né? Porque não dá pra acreditar em todos os dados, mas enfim. O fato é, o mundo conhece terapias para curar o câncer, para enfrentar doenças complicadas, desenvolveu remédios os mais sofisticados e pum, ele se curva a um vírus como esse. Agora, nessa crise, por mais difícil que seja, por mais que as medidas sejam chatas, as preventivas, a solução, ela é simples. É difícil de implementar, mas ela é simples. Não? Qualquer criança sabe. A gente entrevista as crianças e escuta. É lavar as mãos, né? É fazer higienização de tudo, é acreditar que o vírus está em toda parte, é não ficar perto um do outro, enfim, ficar mais tempo em casa. Então, se você adotar isso, você vence o vírus, é muito mais complicado do que uma terapia que precisa de remédios caríssimos, que você tem que passar por tratamentos. Quem fez tratamentos contra câncer sabe o que é um tratamento sofrido, longo. Você vai, se dedica, se desgasta. É um negócio complicado. Se você mantiver as medidas, você tem todas as condições, ainda que venha a ser contaminado, de ter a forma mais leve, mais suave. Então, você imaginar que a resposta pode estar no aconchego do lar,
Isso é alguma coisa, não é algo desprezível. Então, a gente vai superar, não vai ter um custo, evidente, custo para a saúde, custo econômico brutal, mas tem uma saída, e ela é uma saída palpável, e passa por algo que a gente já falou aqui, que é informação, gente. Insisto nisso, a gente tem insistido nesse ponto aqui na Band News FM, todo o Grupo Bandeirantes tem insistido nisso. Informação, fonte confiável, cuidado com as redes sociais, mas muito cuidado. Toda hora vem um alerta irresponsável, toda hora vem uma notícia falsa. Checa. 2 pessoas contando a mesma história, uma se fia em informações confiáveis e outra não. As duas têm condutas muito diferentes numa crise. Então, vamos em frente. Informação é tudo nessa guerra.